Olá, querida Paz do Senhor, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui de volta na mentoria de escola dominical. E agora a gente vai voltar, não é, à nossa lição. E desta vez a gente vai meditar nesta aqui, a lição de número 4, resguardando-se de sentimentos ruins. A propósito, como é que está o seu coração? Nesse exato momento que falo com você, como é que está o seu coração com respeito aos seus sentimentos? É uma pergunta pertinente para o momento, porque convém a gente falar disso nesse instante. Para você que é professor de escola dominical, ou mesmo que não seja, mesmo que você não seja professor de escola dominical, mas convém lhe perguntar como está o seu coração. E você que é um educador da EBD, como seria você ir falar desse assunto no domingo com o coração amargurado, com o coração apertado, rancoroso? Não seria legal, não é recomendável, não é correto. Aqui está uma mulher com as mãos sobrepostas por cima do coração, é o que se entende, e o entendimento é esse. A ideia é essa, a tratativa de hoje é exatamente essa daqui. Vamos tentar entender como que funciona essa questão dos sentimentos do cristão com relação a Deus e a sua palavra. O texto áureo diz assim, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Está em Mateus 5:22. Encolerizar é exatamente ficar cheio de cólera, cheio de ira, cheio de muita raiva, de muito ódio. Esse negócio é sério, isso tem uma complicação severa. A gente precisa delinear isso com muita cautela para os nossos alunos entenderem o que Cristo quis dizer com isso aqui. A verdade prática diz assim, a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. A cólera, a ira e os seus sinônimos devem ser evitados a qualquer custo por você, cristão, que é um súdito do reino de Deus. Esse negócio não pode estar no seu coração em hipótese alguma. Seu coração tem que ser uma terra da paz, uma terra bendita. Seu coração tem que ser um reduto de alegria e de amor. Não é que o cristão não possa se zangar, se irritar. Isso aqui é uma coisa. Estar irado, estar odiado de alguém é outra coisa bem diferente. A gente vai andando e isso vai tomando mais clareza conforme formos explicando. Mas eu quero pedir para você, caso não seja inscrito aqui, se inscreve, deixa o seu legal e compartilha esse conteúdo para um amigo, para um parente, enfim, em um grupo que possa atender uma necessidade com respeito à educação da escola dominical. Compartilha com alguém, deixa aí seu comentário se você quer fazer um adendo, quer dar uma opinião, enfim, nos ajude aí, tá bom? Fique à vontade, Deus te abençoe pela sua generosa atitude para conosco. Veja bem, vamos aqui para o primeiro ponto. O primeiro ponto, a leitura bíblica em classe é Mateus 5, 21 e 26. Se você tiver a Bíblia em mãos aí, já pode fazer o acompanhamento. E a lição vai se dividir em 3 pontos. Primeiro ponto, o Evangelho não é antinomista. O Evangelho não é antinomista. E eu explico isso mais à frente. Segundo ponto, a cólera é o primeiro ato para o homicídio. A cólera é o primeiro ato para o homicídio. E o terceiro e último ponto fala sobre a oferta do altar e a desavença. Beleza? É nisso aqui que a lição de hoje vai pautar o conteúdo dela. Ok? Me acompanhe. A palavra-chave dessa lição é sentimento. Tá? Você precisa
ter domínio e ter ciência de como estão os seus sentimentos. Isso é muito interessante, muito mesmo. Existem pessoas que eles vivem literalmente de uma aparência, mas internamente é infernal os sentimentos que ela sente e que borbulha em seu coração. E como a gente falou sobre a cólera, eu preciso explicar isso aqui, e eu trouxe uma definição do dicionário Michaelis. E o que seria cólera, né? É um impulso violento, irritação forte que incita contra o que nos ofende. É uma fúria, é um ímpeto, ira. Essa ideia de algo bastante violento, sentimento muito violento contra alguém, entende? Aqui não está falando de doença patológica, está falando de doença humoral, de humor, no sentido, no campo da alma, no campo psicológico. É nesse sentido, uma pessoa que tem um humor doentio, de tanta raiva que possui. Esse é um caso sério e que precisa ser diagnosticado à luz da palavra de Deus. Eu reitero a pergunta: como está o seu coração diante desse assunto? Observa uma coisa. Nesta lição, aprenderemos com um mestre divino que o evangelho não é antinomista. E eu explico o que é antinomista então. Anti quer dizer contrário. E nomos quer dizer lei. Isto é, a ideia é que alguma coisa seja contrário à lei. O evangelho, ele não é contrário, ele não é repulsivo à lei de Deus. Não é, isso é fato. Então, partindo desse pressuposto, a gente precisa alinhar o evangelho com os preceitos de Deus, e isso tudo faz perfeito sentido com a explicação adiante. Tomando com esse entendimento, a gente sabe que a lei, ela foi pensada por Deus. Deus teve a ideia. Há quem diga que porque a lei ela seja chamada lei de Moisés, a gente que está servindo a Cristo não precisa se preocupar com isso. Mas a gente sabe que Deus é o mentor de todos os princípios morais da lei. Há outras pessoas que ainda dizem que o evangelho e a lei, eles não têm nexo, não têm sincronia nenhuma. Mas a gente vai ver adiante que um completa o outro, isto é, a gente precisa dos princípios morais que a lei fundamenta, que a lei incentiva, que a lei aponta. O evangelho, na verdade, é o cumprimento desses princípios com a graça do Senhor Jesus Cristo. Conforme vimos em lição anterior, Jesus não desprezou a lei. Ele não desprezou a lei. Em Mateus 5,21, vemos claramente a expressão ouvistes o que foi dito aos antigos. Aponta para uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés. Diferentemente dos escribas e fariseus, nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus. A real intenção de Deus que está presente na lei de Moisés. Atente para o mandamento não matarás, em Êxodo 20 e verso 13. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento de maneira restrita ao ato literal de matar mesmo a pessoa, nosso Senhor o ampliou e o aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano, a partir da ira, do ódio e da cólera. Essa questão, ela é, a rigor, muito séria. Muito séria. Se você tem um coração odioso, melhor dizendo, um coração cheio de raiva, você já está incorrendo no crime do assassinato. Isso é muito sério, muito sério. E Deus não negocia com esses termos. Ele não negocia. Esses termos devem ser levados a rigor.
deve ser observado com muita atenção. Agora vamos ver aqui que há dois contrastes, né? Dois extremos, melhor dizendo, o antinomismo e o legalismo. O legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis como elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Ou seja, a comunidade ela se submete a todos os ditames e todos os rigores da lei, contando que com isso ela herda a salvação e as benesses do Senhor. Isso é o legalista. Ele vive dentro desses princípios, como que esses princípios seja a causa motriz da sua salvação. Já por outro lado, o antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Inclusive tem uns bobos, teólogos bobos, líderes, influenciadores aí abestalhados, que dizem que é proibido proibir. O ser humano agora está livre para fazer o que quiser. Cristo o livrou do pecado e o livrou para ser livre, e aí vai. Mas a nossa liberdade em Cristo não é liberdade para pecar. Não é liberdade para viver infringindo as leis morais de Deus. Nós somos livres em Deus para servir a Deus. Nós fomos livres do cativeiro de Satanás para servirmos ao reino de Deus. Reino este que é cheio de regras, de condutas, de princípios que devem ser obedecidos. Então, por um lado está o legalista, que ele vive a rigor, submisso aos ditames da lei, e isso é implicante porque ele entende que com isso e somente por isso ele pode ser salvo. Por outro lado tem o antinomista, que ele não considera nada, tudo aí está largado, ele está livre, ele não quer ninguém proibindo ele. Todo extremo é perigoso, todo extremo é perigoso. O correto é fazer como que a Bíblia ensina, manter o equilíbrio, nem exacerbadamente para a direita, nem exacerbadamente para a esquerda. Você precisa manter o equilíbrio, procurar o centro da vontade de Deus. O Evangelho não é legalista e nem é antinomista. O Evangelho é equilíbrio entre esses dois entendimentos. Nós somos livres das amarras do pecado, dos desejos e correntes da carne, e antes éramos escravos dela, cumprindo os desejos da nossa carne. Agora somos livres em Cristo pelo Espírito da liberdade e fomos agora endereçados ao reino de Deus. Mas as regras morais, éticas de Deus, elas são inalteráveis e supratemporais. Nós precisamos cumprir as regras, porque são essas regras que demonstram o caráter de Deus para nós. Feito isso ou dito isso, eu preciso fazer uma colocação com respeito à lição aqui, que o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto com o antinomismo. Isto é, ele é equilibrado, ele é centralizado. Esse praticamente é o primeiro ponto. O Evangelho não é contrário à lei. O Evangelho, ele rebusca a lei de sentido justo, sentido lógico, e coloca-o em prática, e coloca ele ao nosso entendimento praticável, a lei praticável, que de maneira que agrada a Deus e de maneira que a gente se porta à altura para representar o reino de Deus. Vem então o segundo ponto. A cólera é o primeiro ato para o homicídio. A cólera é o primeiro ato para o homicídio. Quer dizer, se irritar e deixar essa irritabilidade permanecer no seu coração, já é uma ação. Já é uma ação que deve ser cuidadosamente administrada. Você não pode deixar a raiz de amargura brotar em seu coração. É exatamente isso que a carta aos Hebreus, capítulo de número 12, ela vai pontuar, salvo engano, versículo 14. Ela vai pontuar a partir dali que a gente tem que ter paz. A gente tem que ter santificação, tem que ter paz com todas as pessoas. Ela vai trabalhar mais abaixo, nos versos que se seguem, a ideia de não deixar que o nosso coração seja nascedouro de raiz de amargura. Eu pergunto mais uma vez, como é que está o seu coração? Como é que está?
é conveniente que você faça essa pergunta para os seus alunos em sala de aula. Precisa-se que seja feita essa pergunta. Você precisa manter essa conexão com o aluno perguntando como está o coração dele. Jesus e o sexto mandamento. Jesus não anulou o sexto mandamento do decálogo. A palavra decálogo vem de dec, que é 10 mandamentos, 10 escritos, uma referência a Êxodo 20, 10 mandamentos, decálogo. Contudo, sua interpretação foi mais elevada, mais profunda, mais abrangente, mais responsabilizadora, pois revelou que a ira ou a cólera contra o irmão é um tipo de homicídio no coração, como bem afirmou o apóstolo João: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. Isto é, qualquer que nutre um desejo de ódio por seu irmão é homicida. Muito séria essa questão. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Em miúdos ele está dizendo, nenhum homicida é salvo. Nenhum homicida vai para o céu, a menos que se retrate disso enquanto há tempo. Do contrário, está perdido, está fora do céu. E não sou eu quem está dizendo isso, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Não por acaso que o verbo irar no grego, em Mateus 5:22, é orgizo, que significa provocar, incitar a ira, estar zangado, estar enfurecido. A fúria e a ira de Caim o levaram a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão. Portanto, o sexto mandamento não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos, como palavras, emoções, insultos e outras ações que antecipam o homicídio. Ok? Por gentileza, eu quero que você me responda uma pergunta. Você tem ódio de alguma pessoa? Você tem mágoa de alguma pessoa, quem quer que seja? Talvez você odeie o seu pai ou a sua mãe, ou você que pai odeia talvez um próprio filho ou a filha. Você odeia um colega de escola, um vizinho. Você como cristão não pode permitir que isso continue no seu coração. Livre-se disso enquanto antes. O seu coração deve se manter todo o tempo limpo. O que o Salmo diz? Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Lá nas bem-aventuranças, nas beatitudes, é dito que verão a Deus os limpos de coração. Seu coração não pode estar impregnado, totalmente sujo pelo sentimento do ódio, do rancor, da ira. Em hipótese, inclusive, vamos ao segundo ponto, o segundo item, que diz assim: tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar-se. Isso faz parte do sentimento humano. Nós somos sentimentais, nós temos sentimento, nós não somos robôs, tá? Nós não somos robôs, nós temos sentimentos. Isso faz parte da parte psicológica do ser humano, da parte sentimental do ser humano. Isso é normal. Se irritar por alguma coisa que não deu certo, se chatear por alguma palavra que foi dita de forma que não te agradou. E a gente se irrita com isso, a gente se irrita com alguma ação feita contra a gente. Mas isso deve ser algo passageiro. De preferência, deve ser resolvido num diálogo. Mas nunca, eu disse nunca, nutrido no coração. Tem pessoas que perdem o apetite, tem pessoas que eles deixam de se alimentar direito, deixam de dormir, eles perdem a sociabilidade porque tem raiva e ódio de alguém. Você como cristão não pode permitir que isso te aconteça. Você tem que ser um semeador da paz. Você é um filho de Deus, você é um príncipe do reino, uma princesa do reino de Deus. Você não pode viver com esse caráter baixo. Viva à altura do reino de Deus. E qual é a altura do reino de Deus? Perdoando quem nos ofende. Observe uma coisa bem interessante que eu queria que você entendesse isso
no momento que você estiver dando a sua aula de escola dominical, é que tanta gente hoje em dia é homicida e pensa que não. Eu gesticulei bastante aqui no meu rosto para poder explicar para você que algumas pessoas talvez já desistiram da igreja porque talvez você fosse uma pessoa tão iracunda, tão chata, tão abusada, tão cheia de raiva, que desestimulou muita gente de servir a Deus. Pense nisso. Você deve fazer uma introspecção e analisar como está a sua vida diante de Deus nesse sentido. Se você é uma pessoa que tem muita raiva acumulada, é tempo de uma campanha de oração com jejum para o Espírito Santo do Senhor tirar isso do seu coração e desenvolver no seu coração uma faceta do seu fruto chamada amor, ou ainda a chamada longanimidade, ainda a outra chamada alegria. O Espírito Santo do Senhor pode fazer isso em você. Mateus, o terceiro item, o segundo ponto, o valor da pessoa humana. Em Mateus 5, 21 e 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Por isso, chamar alguém de raca, que significa inútil, cabeça oca e vazia, é uma ofensa grave, igualada à blasfêmia. Ou chamar o outro de louco, que em grego é moros, que significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Observe que, para quem manifestasse esses tipos de comportamentos, o fim era se tornar réu do sinédrio e receber a condenação para o fogo do inferno, que no grego é Gehenna. Nesse sentido, nosso Senhor mostra que não só peca quem comete um homicídio, mas igualmente os que nutrem, os que alimentam, os que deixam espaço no coração para a cólera, para o ódio e para o rancor. Talvez você possa estar dizendo assim: isso é porque você não sabe o que fizeram comigo, isso é porque você não sabe o que eu já passei na vida. E eu quero dizer para você que eu não preciso saber o que você já passou na vida. É você que precisa saber que o Espírito Santo te ajuda a superar esse mau tempo, essa ofensa, essa traição, esses maus tratos que alguém te fez. O Senhor Jesus Cristo te ajuda a te livrar disso. Mas não viva prisioneiro deste sentimento. Porque você nutre um ódio por uma pessoa e você quer vê-lo mal, você quer vê-lo morrer. Só que você é cativo deste sentimento. E no dia em que você perdoar, você sai dessa prisão e você viverá melhor. Aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar. Libere o seu coração para o perdão. É você quem toma essa atitude. Ninguém toma ela por você. A vida humana tem um valor sagrado. Por isso que ninguém pode matar o outro. O patrão deve tratar bem o seu empregado e o empregado, deve respeitar o seu patrão. O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com o outro irmão por causa da cor da pele. Um dos caráteres mais baixos que existe chama-se pessoas racistas, que desprezam o ser humano pela cor da pele, ou ainda pessoas que desprezam o outro pela condição financeira, e ainda pessoas que desprezam outros por talvez não terem formações acadêmicas e por aí vai. Essa é a pior das bobagens, porque você está desprezando um ser humano, criatura divina, por questões bobas e triviais. Você não pode fazer isso. Quem é do reino de Deus não tem racismo, não tem desprezos, não tem essas questões de colocar para a margem pessoas, porque talvez não esteja no seu nível, na sua estirpe social. Você precisa ter esse cuidado para entender que no reino de Deus, enquanto estamos aqui na terra, existem as mais variadas situações sociais e os mais variados tipos de pessoas, mas todos que servem a Cristo são dignos de respeito e de admiração. Como o apóstolo Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Ora, mas se Deus salva o pobre, quem é você para desprezá-lo e achar que ele não tem salvação? Se Deus salva o não intelectual, quem é você para desprezar? Você não pode desprezar ninguém. Você não pode odiar uma classe social. Você não pode desejar a morte, o fim, o extermínio de uma classe social. Você não pode fazer isso, porque todos os seres humanos
são obras de Deus, criaturas divinas, e em especial aquelas que estão do reino. Você precisa amá-los como a você mesmo. Inclusive, você pode até usar essa dinâmica que eu trouxe aqui, essa taça. Você pode até usar essa dinâmica na própria sala de aula que você vai dar a sua aula, domingo, perdão. Eu trouxe aqui, de uma forma bem rudimentar, aqui nesse copinho uma água sanitária, e trouxe aqui tintura de iodo. Você pode usar violeta também. E eu trouxe uma taça, mas você pode usar uma jarra, certo? E aqui eu coloquei essa taça para te ilustrar algo muito interessante para você fazer com a sua turma sobre esse ponto aqui do coração, do sentimento que a pessoa deixa nutrir no coração, como o coração da pessoa fica. Então você pode usar uma seringa como essa para poder aplicar o iodo, a tintura de iodo dentro da taça, tá? Para poder ficar bem mais cômodo. E também a água sanitária, você pode usar também uma outra dessa aqui para fazer o serviço. Eu trouxe assim só para você ficar nítido de como fazer o passo a passo e não ficar confuso. E aí você, enquanto fala, você pode mostrar a taça e a sua turma vai entender que você quer mostrar para ela algo interessante. Mostre para a sua turma, por exemplo, que quando a pessoa odeia o outro, deixa o ódio vir para o coração, e ele vai alimentando isso, e o ódio vai criando raiz, o coração dessa pessoa vai ficando literalmente comprometido, o coração vai ficando definitivamente sujo. A limpidez de um espírito que Cristo salvou se perde quando o ódio é nutrido neste coração, quando o ódio é plantado nesse coração, quando o ódio não é expulso, ao invés é bem recebido nesse coração. E aí fica um coração assim, sujo, muito comprometido, uma alma amarga, uma pessoa amargurada, uma pessoa que não sorri direito, uma pessoa que não tem prazer na vida, porque sentimentos ruins lhe acometeram o coração. Eu sei que a gente é passivo disso, de não gostar de ações, e é normal, mas você não pode viver cativo disso. Seu coração travado, seu coração amargurado, não sente mais a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não habita em coração assim, não fala mais em línguas estranhas, porque o dom, ele precisa de um coração limpo para ele poder fluir, e você não tem mais conexão com a presença de Deus enquanto ora, porque o sentimento do seu coração é ódio, é raiva, é rancor. E você precisa ter todo o cuidado com isso. Qual é o tema da lição? O tema da lição é resguardando-se de sentimentos ruins. Você precisa se resguardar da inveja, você precisa se resguardar do ódio, do rancor, da cólera, da raiva, da ira. Você precisa se resguardar da soberba, sentimentos ruins quaisquer. Você precisa se resguardar disso. Se você tomar essa atitude de limpar o seu coração agora mesmo, você pode fazer uma oração agora mesmo e dizer: Jesus Cristo, por favor, tira toda a sujeira do meu coração. Eu perdoo quem me ofendeu, eu perdoo quem me magoou, e eu quero que o Senhor também me perdoe. Porque a tônica, a regra de ouro é: o que você quer que façam com você, faça com os outros. Se você quer se você quer perdão, então perdoe. Quem quer que tenha lhe feito mal, quem quer que tenha lhe feito a pior baixaria, você, como salvo em Cristo, tem força para perdoar. Perdoe. E o Espírito Santo de Deus, ele vai atuar no seu coração de uma forma tão bonita que ele vai tirar todo o ódio do seu coração. Ele vai tirar toda a sujeira do seu coração. Ele vai limpando toda a sujeira do seu coração e vai tornando você um ser humano da paz, um ser humano da bênção, um ser humano que tem Deus no coração, um ser humano que encontrou motivo para ser feliz. Entende? Entenda uma coisa, querido. Quando você tomar atitude para se livrar dos sentimentos ruins do seu coração,
Você tem que ser resiliente, você tem que ser resignado, decidido a se livrar disso de uma vez por todas. Uma palavra dita a você há muitos anos atrás, ainda hoje ela está guardada em seu coração. Você precisa se livrar disso e você tem que se esforçar. Você precisa se esforçar para ser como Cristo foi, perdoando os seus inimigos tranquilamente e não deixando o rancor ficar em seu coração. Quando você entender que você não tem condições nenhuma de ir para o céu sem o amparo do Espírito Santo e sem o perdão de Deus no seu coração, você entende que você precisa se livrar disso. E aí você passará a ser uma pessoa totalmente livre. Tome a atitude, mas você não pode desistir por ser difícil perdoar. Você percebe que você fez a tentativa, continuou difícil, mas você não pode desistir. Vá lutando até o fim. O Espírito Santo vai tirando isso, vai tirando isso, vai tirando isso. E quando você menos perceber, todo ódio, toda tristeza, ela saiu do seu coração. Ela saiu do seu coração. E você passará a ser a pessoa feliz, feliz, feliz. Sabe, feliz? Sem máscara, sem rancor, sem desejar que alguém se dê mal de tanta raiva que você tem dessa pessoa. É isso que o Evangelho quer fazer no seu coração. Deixar limpidez, deixar transparência de sentimento e fazer você viver sentimentos de glória nesse coração. E esse coração seu ser, na verdade, um reduto de paz e de muitas bênçãos na presença do Senhor Jesus Cristo. E eu concluo o ensino da revista de hoje com o terceiro ponto, que fala sobre a oferta do altar e a desavença. Em Mateus 5:23, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com o coração cheio de ira e rancor. Não pode cantar, não pode pregar, não pode adorar, não pode. Não é saudável fazer isso. Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão é cair em mentira. Ora, como é que eu digo que amo a Deus que nunca vi e odeio meu irmão que vejo, que convivo com ele? Que lógica faz nisso? Você precisa amar. Amar. Esse coração seu tem que ser um nascedouro do amor de Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus está derramado em nosso coração e por isso nós amamos até mesmo os inimigos. Então você precisa mudar o seu pensamento, o seu coração e adorar a Deus e cultuar a Deus com a alma lavada na presença do Senhor Jesus Cristo. Ok? O reino de Deus só tem definitivamente pessoas nele que têm o coração limpo, coração transformado nos domínios do Espírito Santo. E você tem que evitar a desavença. No que depender de nós, diz a Bíblia, tenhamos paz com todos os homens, com todas as pessoas, tenhamos paz. Ok? Nós precisamos entender que dever uma mágoa, ofender alguém, é tido aqui como que devedor. E a gente vai pagar por essa ofensa, por essa mágoa, por esse ódio que a gente nutre contra alguém. Nós vamos pagar. E quem sofre as consequências é quem odeia. Então vive em paz. Perdoe quem te ofendeu. Não deixe seu coração ser um depósito de sentimentos negativos. Coloque no seu coração a alegria do Espírito Santo, o amor de Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo. Conclusão. Como servo de Cristo que vivemos as verdades do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo. Tem que ter cuidado com essa boca, com essa língua sua, para não estar ofendendo os outros. Nem deixemos que as desavenças tornem-se disputas entre nós. Discordar da opinião de uma pessoa é normal. Agora, marcar ela e ficar alvejando ela para prejudicar ela por ela ter discordado da sua opinião, isso não é inteligente, isso é burrice. Você precisa entender que nós somos inteligentes, com cada um com inteligência própria, e podemos discordar ou concordar. E discordar de você nem sempre é ser seu inimigo.
Em caso de desavenças e desentendimento, à luz das Escrituras, deve-se reconciliar-se imediatamente e seguir a paz com todos, como falamos agora há pouco, de Hebreus 12 e 14. Pois é isso que o nosso Deus desejou quando escreveu: não matarás. Que Deus te abençoe, que eu espero que essa lição de hoje contribua muito quando você for ministrar sua aula no domingo, pela manhã ou pela tarde ou pela noite, enfim, não importa o horário. Que Deus, o Senhor Jesus Cristo, te abençoe. Se você conhece alguém que precisa ouvir esse conteúdo desta aula, manda o link para ela. Eu te agradeço muito, tá? Que Deus te abençoe. A gente se vê semana que vem, em nome de Jesus.